Boa noite. Reflexão da noite de hoje, dia 25/6/2025. Noite de quarta-feira, aqui na cidade de Lisboa, Portugal. Uma boa noite, meu amigo. Uma boa noite, minha amiga. Reflexão da noite de hoje para você. Siga em busca da sua felicidade e não se preocupe com a opinião dos outros. Se vivemos com simplicidade, aprendemos a viver a vida com intensidade, sem nos preocuparmos com a opinião dos outros. É chegado o tempo de termos um relacionamento pessoal conosco mesmos. É tempo de cada um valorizar a sua vida pessoal, não a de fulano ou de Beltrano. É tempo de parar de viver em função dos outros e passar a viver com intensidade a vida pessoal de cada um de nós. Porque aquilo que nos falta não poderá ser suprido no outro ou na outra. Cada um tem o seu próprio mundo cheio de alegrias ou decepções. Por isso devemos nos preocupar com os nossos próprios males. Nos dias de hoje, com o advento das redes sociais, é muito comum vermos algumas postagens sendo usadas como se fossem da própria pessoa, embora muitos conheçam o seu autor criador. Diante disso, começam os comentários, sejam eles de elogios ou críticas. E tudo isso porque as pessoas se preocupam mais com a vida das outras do que consigo mesmas. Mas não se trata de um simples desejo de usurpação, trata-se de um ato de negação de si mesmo, porque muitos querem tanto viver a vida da outra pessoa que acabam deixando de viver a sua própria vida, limitando-se assim a uma mesquinhez espiritual e pessoal. Algumas pessoas têm um terrível hábito de se preocupar mais com a vida alheia do que com a própria vida. Isso é latente, mas tão forte que parecem ter o desejo de gritar de forma audível. Eu queria ter a sua vida, é verdade. Como no filme que tem como título essa frase, onde o advogado é pai de família e um solteirão sem rotina definida. Numa noite entrega-se à bebedeira e acabam acordando com os corpos trocados. Daí o que acontece é uma enorme confusão. Esse assunto é meio complexo e daria, na realidade, um filme dramático. Essa atitude que leva a pessoa a se preocupar com o que a outra esteja vestindo, se está ou não fora do peso, se o cabelo está cheio de pontas, e etc, etc, mostra apenas uma fraqueza de caráter que faz com que essas pessoas sejam infelizes e mal frustradas do que livres, porque enquanto fazem isso uma expectativa de vida, estão colocando uma barreira mental na sua própria evolução. Nesse caso, o que faz bem é não dar muito valor às opiniões alheias, simplesmente porque não dá para viver uma vida intensamente vivida se ficarmos o tempo todo focados naquilo que fulano ou Beltrano está fazendo ou tramando. Nós temos um olho de que tudo vê, a nossa própria consciência, só que esse olho nada vê da vida dos outros, ele é interno. Ele nos informa sobre tudo aquilo que é reprovável ou aceitável dentro da nossa sociedade e na nossa vida. Então devemos acreditar que nossos comportamentos estão comprometidos com o nosso modo de viver e não de outrem. Então, quando tomarmos um remédio, estamos providenciando a nossa própria cura e a nossa vida que está em jogo. Bem, de qualquer forma, quanto mais interagimos com as pessoas que se preocupam mais com a vida alheia, descobrimos que apenas porque elas não têm o suficiente para preencher o vazio da sua própria vida. Então, vamos aprender a nos preocupar com a nossa vida e seguir em busca da nossa própria felicidade e que cada um siga fazendo o mesmo. Pense nisso. Essa é a reflexão da noite de hoje para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Siga em busca da sua felicidade e não se preocupe com a opinião dos outros. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.